Não é à toa que um país milenar como o Egito tem um de seus pilares econômicos no turismo. Podemos movimentar uma cifra de 32 bilhões de dólares por ano. Chegou a representar 12% dos empregos até 2020. Os monumentos antigos são tão importantes para o turismo e para a economia que há para eles um ministério dedicado só para esta demanda, o Ministério de Turismo e Antiguidades. O que a princípio parecia ser uma grande vantagem se tornou um martírio com o início da pandemia de Covid-19. De uma vez só, a quantidade de turistas que visitou o Egito em 2020 caiu mais de 70% se comparado com o ano de 2019. Por outro lado, desde 2021, têm ocorrido inúmeras descobertas arqueológicas. Isso se deve aos investimentos governamentais e privados em equipes que continuam escavando o deserto egípcio. Quais as novidades encontradas até então? Quer descobrir? Antes de revelarmos essa história, já se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo! A Cidade Dourada em Luxor. Imagine o que seria encontrar uma cidade dourada perdida de 3.000 anos em nosso ano. Mas a descoberta foi anunciada em 8 de abril de 2021 pelo Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito. Segundo a egiptóloga Betsy Briand, provavelmente seja a descoberta arqueológica mais importante desde o túmulo de Tutankhamon. Para o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, este possivelmente seja o maior assentamento administrativo do Império Egípcio Antigo. Ainda mais, trata-se da maior cidade encontrada até hoje no Egito. Pelo fato desta cidade datar aproximadamente 3.000 anos, acredita-se que tenha pertencido ao rei Amenófis III e fora utilizada por Tutankhamon. Para o arqueólogo Zahi Hawass, essa é a maior cidade antiga descoberta no Egito. Além de ruas e casas, foram encontradas 3 palácios, um centro administrativo, uma olaria e até mesmo uma padaria. Algo inusitado para as escavações foi encontrar ossadas humanas. Toda essa riqueza nos permitirá conhecer, segundo a egiptóloga Betsy Briand, detalhes de uma das épocas mais ricas do Império Egípcio. A anônima rainha de Saqqara. Algumas descobertas recentes na necrópole de Saqqara podem ajudar a reescrever a história do Antigo Egito. Em janeiro de 2021, o arqueólogo Zahi Hawass encontrou um túmulo pertencente a uma soberana até então desconhecida. Ela foi atribuída a uma rainha chamada Nati. A necrópole de Saqqara pertencia à cidade de Mênfis, uma antiga capital egípcia. Saqqara é conhecida por comportar vários monumentos funerários de faraós, como a Pirâmide de Djoser, construída há 2.700 anos antes de Cristo. Segundo Hawass, essa descoberta vai nos ajudar a elaborar um novo capítulo na história do Egito, podendo adicionar mais uma rainha na linha do tempo. As múmias da língua dourada. Em fevereiro de 2021, novas câmaras funerárias foram descobertas no templo de Taposiris Magna, em um total de 16. Nelas foram encontradas 2 múmias com línguas douradas. Isso significava que elas poderiam estabelecer comunicação com o além-vida. Para alguns estudiosos, a língua de ouro era para que pudessem se comunicar com a corte de Osíris, o mestre do mundo dos mortos. A descoberta dessas múmias foi fruto de uma parceria egípcia-dominicana liderada pela arqueóloga Kathleen Martinez. Para ela, Osíris é representado por detalhes em dourado e com materiais à base de gesso, cola e linho. Em outra múmia havia um adorno em sua cabeça feito com uma máscara de chifres e uma cobra. Várias moedas com a figura de Cleópatra VII também foram encontradas neste templo. Ela fora rainha do Egito entre 51 e 30 a.C., última soberana da dinastia Ptolomaica. A mais antiga cerveja do mundo. O mês de fevereiro de 2021 foi de grandes descobertas arqueológicas sobre o Egito Antigo. Agora trazemos a cervejaria mais antiga do mundo. Encontrada em Sugar,
às margens do rio Nilo, a cervejaria data de 5.000 anos atrás. Segundo os arqueólogos, ela teria produzido mais de 20.000 litros de cerveja. Uma equipe egípcio-americana encontrou ainda 40 bacias de terracota. Muito provavelmente foram usadas na mistura de grãos para o cozimento da cerveja. Além disso, poderiam ter preparado líquidos específicos para ritos funerários. Não só a cerveja, mas os grãos de cevada também foram encontrados em diversas escavações de túmulos reais. Isso reafirma a teoria de que esses grãos faziam parte não só dos preparos das bebidas, mas também compunham a dieta de diversos estratos sociais. O Palácio Chafik Pasha Andros. Se na Arábia Saudita você cavar, vai achar petróleo. No Egito, qualquer lugar que você cave, vai achar uma antiguidade. Um antigo palácio de 120 anos foi demolido na região de Luxor, pois ele corria sérios riscos de desabar por problemas nas suas fundações. Diversos ladrões de antiguidades escavaram de forma clandestina a região e acabaram afetando a estrutura do prédio, que teve de ser demolido para evitar maiores acidentes. A demolição deste prédio, que tinha uma bela vista para o rio Nilo, ajudou a desencavar várias antiguidades do período bizantino, como ânforas, moedas de bronze, lâmpadas a óleo, etc. Este prédio já serviu como alojamento para líderes pela independência do Egito após autoridades britânicas cercearem as liberdades do povo egípcio. Em um país milenar, um prédio de 120 anos é considerado muito recente. O que será que não encontraremos embaixo de fundações como essas? Túmulos na rocha de Al-Hamedija. Mais de 240 túmulos foram descobertos durante escavações em uma necrópole perto de Sohar. Os túmulos foram cavados em uma parede de rocha em Al-Hamedija. Estima-se que os túmulos datem entre 2200 e 30 a.C. Como os túmulos são pequenos, acredita-se que pertençam à população menos abastada. Dentro dos túmulos foram encontrados diversos objetos que vão de vasos inteiros até oferendas. Para Bazan el-Samah, historiador egiptólogo, descobrir estes túmulos nos permite conhecer o que era o dia a dia, não só dos reis e rainhas, mas do povo em geral. Além das ossadas humanas e de animais, foram encontradas placas de calcário com datações aproximadas a 30 a.C., período esse conhecido como o fim da Era Ptolomaica, que se encerrou juntamente com a morte de Cleópatra VII. Assim como a morte de Cleópatra e o fim da Era Ptolomaica, muito provavelmente este ano tenha marcado os últimos sepultamentos ocorridos nesta necrópole. Os sarcófagos de Saqqara. Em comando de uma expedição, Zahi Hawass encontrou diversos caixões, muitos deles pintados de azul e vermelho. Dentre esses, alguns ainda traziam imagens talhadas de deuses e deusas. Ao total, 54 caixões foram encontrados e todos estavam com múmias em seu interior, muito bem identificadas com seus nomes talhados na madeira. A partir do exame desses escritos, os arqueólogos chegaram a uma conclusão de que esses caixões poderiam datar de algo entre 1670 e 1570 a.C. Dessa época, não há muitos registros sobre Saqqara, exceto que provavelmente havia um culto ao deus Tote. Fazia parte dos ritos fúnebres colocar os caixões coloridos e decorados das pessoas mais ricas pelos arredores da pirâmide do faraó. Ainda dentro desses túmulos eram inseridos vasos com pertences a serem utilizados na vida após a morte, como amuletos e estatuetas. Essas estatuetas geralmente possuíam a forma e o nome de faraós e deuses. Além disso, eram inseridos papiros com instruções do livro dos mortos para os auxiliarem os espíritos na travessia pelo além. O mais antigo mosteiro cristão do Egito. Esse mosteiro remonta ao século IV e foi descoberto por uma expedição franco-norueguesa. Em março de 2021, essa expedição investigava o oásis de Baharija, que se encontrava ao sul do Cairo, numa distância aproximada de 300 quilômetros.
Quando pensamos no Egito, só vem em nossa mente o período anterior à era cristã, mas não podemos esquecer que o cristianismo também andou pela terra dos faraós. O evangelista Marcos foi o primeiro a levar o cristianismo para lá, ainda no século I. Como este mosteiro é datado como construído no século IV, temos que lembrar que, nesta época, Alexandria já era considerado um dos maiores centros mundiais da fé cristã. Não se sabe ao certo o porquê dos pesquisadores do cristianismo raramente mencionarem uma vida monástica no Egito. Segundo o chefe da expedição que descobriu o mosteiro, foram feitos testes por radiocarbono, bem como de objetos encontrados em meio às ruínas. Tudo aponta para um mosteiro cristão, embora para um tipo diferente de vida monasterial, ao menos em contraste com aquela descrita em textos oficiais da Igreja Católica Romana. O túmulo de Koj. Considerado uma das 10 maiores descobertas arqueológicas de 2019, este túmulo pertenceu a um funcionário do alto escalão egípcio. O chefe da equipe arqueológica, Mohamed Megahed, nos informa que a tumba tem um formato em L, com uma antecâmara, uma câmara mortuária e diversos adornos que remetem a um homem sentado recebendo oferendas. Koj era o alto mordomo do faraó Djeker-Al-Zezi, penúltimo faraó da quinta dinastia. Era o quarto cargo mais alto da hierarquia egípcia. Seguindo a sequência, o mais importante era o faraó, depois vinha o vizir, o tesoureiro e, por fim, o alto mordomo. Este era um cargo de muito poder. Sua função era administrar todos os bens do faraó, desde o palácio real até as suas outras residências. Outra função similar é a de mordomo principal da sacerdotisa, que liderava cultos a determinadas entidades. Todo esse prestígio dos altos mordomos podiam ser percebidos em seus túmulos, geralmente muito suntuosos. Os 83 túmulos de Dakarlia. Uma equipe financiada pelo Conselho Supremo de Antiguidades encontrou em Komelkarjan, na província de Dakarlia, mais de 80 túmulos datados de aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Segundo o secretário do Conselho de Antiguidades, Mustafa Zaziri, esses 80 túmulos são da região do Baixo Egito, pertencentes ao terceiro período pré-dinástico, especificamente a cultura de Nakada III, que viveu entre 3.200 e 3.000 a.C. O mais curioso é que essa é a primeira vez que encontram objetos e sarcófagos deste período na região de Dakarlia. Com o desenvolvimento da arte ceramista, os egípcios produziam diversos tipos de artefatos para finalidades distintas. Além das urnas funerárias, também produziam os famosos canopos, que eram vasos decorados onde iam guardadas as vísceras dos mortos que passavam pelo processo de mumificação. Os canopos eram organizados em caixas e colocados juntamente ao caixão nos cortejos fúnebres. O túmulo do tesoureiro de Ramsés II, o maior faraó. Reinado por aproximadamente 66 anos entre 1279 a 1213 a.C., Ramsés II foi considerado o mais poderoso faraó que já existiu. Chefiada por Olá el-Azeji, em novembro de 2021, uma equipe de arqueólogos da Universidade do Cairo encontrou o túmulo do tesoureiro-chefe de Ramsés II, o Ptah Mawia. Junto ao seu túmulo foram encontrados outros pertencentes a figuras de distinção no Império Egípcio, como o do governador de Mênfis, Ptahmas, e o comandante supremo do exército, Eurich, enquanto o tesoureiro Ptah Mawia possuía o terceiro maior cargo da hierarquia egípcia, ficando abaixo do faraó e do vizir. Sua função era garantir os recursos, prioritariamente, para a construção do monumento funerário do faraó. Em geral, esse monumento era uma pirâmide. Entre as suas outras atribuições, também constavam garantir a construção de obras profanas, como a estrutura das cidades, canais de água, dentre outras coisas.
Estudar sobre a cultura egípcia parece uma tarefa sem fim, pois todos os anos novas descobertas são realizadas, o que aguça ainda mais a nossa curiosidade. Quer ficar por dentro das novidades do universo egípcio? Deixe lá nos comentários. Então, não saia desse vídeo sem deixar seu like. Ajuda muito o canal a chegar para muitas pessoas.